Eu acho que a vitória no primeiro turno é um grande antídoto contra este veneno, sabe? Você ganhar no primeiro turno tira qualquer legitimidade, razoabilidade a uma conversa do tipo, pô, houve fraude, houve isso, houve aquilo. Então, eu acho que essa é a importância, uma das razões pelas quais eu acho importante ganhar no primeiro turno. O Lula ganha já no primeiro turno. Né? É, eu não creio que haja risco de golpe militar. O isolamento dele é patente, não só no plano militar, mas também na sociedade, até nos setores mais ricos dos empresários, etc. Ninguém quer o Brasil vivendo sob uma ditadura. Isso é absurdo. Né? Agora, o problema é que ele fomenta uma cultura antidemocrática, uma cultura da intolerância, da agressão. Veja o que aconteceu ontem, se eu não me engano, ontem com um entrevistador do Datafolha, uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade pacífica, Ariranha, conheço bem, ali perto de Catanduva. Né? O entrevistador fazendo o seu trabalho foi agredido a socos, pontapés, pancadaria em cima dele, porque se apresentou como Datafolha. Né? É isso que é o fomento da cultura de intolerância. Olha, o número de armas nas mãos dos indivíduos, das pessoas, foi multiplicado por 4 durante o governo Bolsonaro. Por 4. E uma multiplicação ilegal, porque se deu com base em decretos, né, que agora estão sendo questionados no Supremo. Então, é toda uma cultura antidemocrática, é o rebaixamento do papel do Brasil no campo internacional, os atributos que nós temos na arena internacional, que são preciosos. Por exemplo, nosso engajamento em torno de temas que são da humanidade, como o meio O ambiente, senhor, como os inclusive, foi direitos ministro humanos. das Relações Exteriores, né? E está Fui vendo que ministro das Relações Exteriores, e todos veem o Brasil como uma força positiva no mundo. Nós não somos uma potência militar, mas somos uma força positiva numa série de coisas, desde a nossa condição de abrigarmos a maior floresta tropical do mundo, né? Como também na nossa condição de provedores de alimentos do mundo, um país que tem uma posição clara de defesa dos direitos humanos. Né? Nós temos uma lei da imigração, aliás, da qual eu fui o autor, que é exemplar no mundo. Né? De repente chega um presidente que nega tudo isso e nega abertamente. Então, tudo isso representa um retrocesso, volto ao meu ponto inicial, em relação a conquistas que foram resultado de vários governos e da atuação de várias forças políticas, mais da direita, mais da esquerda, mas várias forças políticas contribuíram para isso. Ministro, aproveitando a sua experiência como ministro das Relações Exteriores, qual que é a imagem que o Brasil tem hoje no exterior, na avaliação do senhor, e como é que vai ser esse trabalho de reconstrução da imagem brasileira? A imagem é a pior possível, né? Evidentemente, porque hoje a diplomacia, você tem um corpo de diplomatas profissionais, mas a diplomacia presidencial, a figura do presidente, ganha um relevo enorme na projeção, quando se trata de projetar o país na cena internacional. E eu acho que o que é preciso fazer é retomar exatamente aquilo que nos fez ser valorizados no mundo. Um país pacífico, um país que defende os direitos humanos, um país amante da paz, promotor da paz, um país que tem relações diplomáticas com todas as nações que estão representadas na ONU, não é? Um país que luta para que o sistema internacional seja mais democrático, com maior acesso, maior abertura do mundo desenvolvido para os países como o nosso, que são menos desenvolvidos, um país que não tem alinhamento incondicional com nenhuma potência. Né? Esse é o Brasil. Isso é que nos fez ser respeitados. E é a tradição da diplomacia brasileira. visão equivocada, preconceituosa de que o pobre e o miserável não quer trabalhar ou se acostuma a não trabalhar, tem preguiça, quer pegar um benefício do Estado por vagabundagem. É uma visão muito equivocada e é uma visão que o Bolsonaro tem há muito tempo. Quando ele era deputado federal, ele falava contra o Bolsa Família, dizendo que era compra de voto, né? E ele falava que as pessoas tinham filhos para receber mais benefícios do governo. É uma visão absolutamente preconceituosa, é uma visão que mostra quem é o Bolsonaro, o que ele pensa a respeito dos mais pobres, dos miseráveis, e é uma visão que mostra porque que é importante, como o senador, o ministro Luiz Nunes Ferreira estava nos dizendo há pouco, é importante tirar o Bolsonaro do poder. Ele é uma figura, Diego, que ele leva o Brasil para trás.
Ele piora o Brasil. O Bolsonaro piorou o Brasil na pandemia, ele piorou as políticas públicas. O ministro acabou de falar para a gente da necessidade de uma frente ampla para reconstruir o país, porque muita coisa foi destruída. E esse tipo de visão do Bolsonaro é uma visão que estigmatiza a pobreza, é uma visão equivocada, preconceituosa, de uma elite atrasada, que acha que pobre é preguiçoso e que não progrediu na vida por causa disso, quando, na verdade, o Estado falhou com ele, né? A sociedade falhou com ele, com menos oportunidades na saúde, na educação, para trabalhar, né? Essa sociedade desigual que nós temos. Esse é o maior problema do Brasil, né? Por isso que isso é o suco do Bolsonaro, é o suco do bolsonarismo. É a visão dele sobre os mais pobres, sobre os miseráveis. É uma visão deplorável. Não é problema nenhum, né, Diego? É um mineiro como eu, um baiano como você, trabalhar em São Paulo, fazer carreira em São Paulo, ou seja, São Paulo recebe pessoas de todas as regiões do país e as acolhe bem e dá oportunidades a essas pessoas. Esse não é um problema, né? Fazer um discurso contra o Tarcísio, porque ele não é do Estado, ele não poderia ser candidato no Estado, eu acho que é um discurso errado, é um discurso xenófobo, preconceituoso. No entanto, esse episódio ele mostra o artificialismo da candidatura dele, né? Fica muito claro que foi uma candidatura artificialmente construída em São Paulo. Ele não tem uma história com São Paulo, ele não tem ligação com São Paulo. E mostra também o despreparo dele, destrói esse mito do técnico preparado, porque uma figura preparada teria se dado ao trabalho de saber onde vai votar e se preparar melhor para uma entrevista. Ele caiu, ele se perdeu numa pergunta, porque não foi uma pegadinha, né? Ele se perdeu numa pergunta absolutamente natural para alguém que vem de fora, né? E provavelmente vai ser indagado sobre regiões de São Paulo. Portanto, eu acho que mostra como essa candidatura ela é artificial. O episódio na TV Cultura, quando o Douglas Garcia, convidado do Tarcísio de Freitas, naquele debate organizado pela Cultura que você estava lá, atacou a Vera Magalhães, mostra como ele tenta ser essa faceta, digamos, mais leve do bolsonarismo, um bolsonarismo de sapatênis, um bolsonarismo técnico, mas o agressor era convidado dele. Tirou uma foto com o agressor ali, todo feliz. E esse episódio aí mostra como é artificial, né? Como ele é um candidato que não conhece mesmo o Estado. O problema não é ele não ter nascido em São Paulo. O problema é que ele não tem história com São Paulo, ele não conhece o Estado, e é uma candidatura artificial, e mostra que esse preparo todo dele aí também tem um certo artificialismo também. Tem uma imagem aí de técnico, de gestor, de não sei o quê, mas não se deu ao trabalho de prestar atenção para saber onde vota no Estado de São Paulo, né? Qual